Olá, boa tarde. Tudo bem, gente? Bem, acredito que vocês já estejam cientes, né? Estejam sabendo de como vai ocorrer, né? Essa aula, ela vai ficar gravada lá na plataforma do colégio, né? E eu estou gravando ela hoje, tá? Estarei postando ela hoje, por motivos maiores, tá certo? Então, amanhã vou estar sem internet, aí eu não vou ter como gravar essa aula, mas estou gravando ela hoje, deixando ela gravadinha para vocês aqui na plataforma, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o slide, né, do assunto. Lembrando, tá, gente, que nós temos o assunto propriedades periódicas, nós estamos trabalhando o assunto propriedades periódicas e propriedades físicas. Inclusive, né, no nosso último assunto, nós iniciamos, vamos dizer assim, as propriedades físicas dos elementos. Tá? A gente viu, né, que a densidade, né, ela vai aumentando, né, para os elementos mais do centro. Então, lembrando disso, o ponto de, como é que se diz, de fusão e de ebulição, não é? Estão lembrando? Então, a gente vai estar revisando isso tudo hoje, tá? Inclusive, o nome que eu dei a essa aula de hoje, o nome que eu dei a essa aula de hoje se chama Exercitando, né, Propriedades Periódicas, certo? Então, hoje a gente vai estar vendo o que ficou, né, como, por exemplo, as propriedades físicas, temperatura de fusão e de ebulição, lembrando que TF é a temperatura de fusão e TE é a temperatura de ebulição. TF corresponde à temperatura, né, na qual uma substância muda do estado sólido para o líquido. Então, quando você tem, por exemplo, uma barra de ouro, você derrete essa barra de ouro. E esse ouro, antes sólido, né, uma pedra de ouro, uma barra de ouro, se derreteu. Então, sofreu fusão. Né? Derreteu, virou líquido. Então, quando muda do sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Não é? Fundir um material, derreter um material, tá certo? Já a temperatura de ebulição, a TE, é a temperatura na qual uma substância muda do estado líquido para o gasoso. Então, é tipo você ter água numa panela, no fogão, e essa água começar a sair aquela fumacinha, né? Aqueles vapores. Então, aí é o processo que a gente chama de ebulição. É a passagem do líquido para o gasoso, tá? Para aquela fumacinha ali, para aquele estado de vapor, tá? Então, essas duas propriedades físicas, né, nós chegamos a ver na nossa última aula, e agora eu estou aqui, ó, mostrando para vocês, relembrando, né, como é que aumenta, né, essas duas propriedades, tanto a temperatura de fusão como a temperatura de ebulição. Como é que aumenta na tabela periódica? Lembrando que a gente aprendeu o sentido dessas setinhas muito, várias vezes. Estão lembrando? Por exemplo, vocês lembram como é que aumenta o raio atômico? Vai ser muito útil nos exercícios, tá? Dessa aula de hoje. Você lembra como é que aumenta na tabela periódica, de acordo com a localização do elemento? Você lembra como é que aumenta o tamanho do átomo, ou raio atômico? Então, tem que lembrar, tá? Tá esquecido? Então, você tem que lembrar, ó, que o raio atômico é da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, esse é o sentido de aumento do raio atômico ou tamanho do átomo. Esse mesmo sentido, né, da direita para a esquerda e de cima para baixo, é o mesmo sentido de aumento da eletropositividade, tá? Do volume atômico. Então, essas três propriedades que eu acabei de dizer, volume atômico, tamanho do átomo e eletropositividade, essas três propriedades, as três aumentam assim, ó, na tabela periódica. Da direita para a esquerda e de cima para baixo. Tá?
Por outro lado, vocês lembram como é que aumenta na tabela periódica a energia de ionização, a eletroafinidade, a eletronegatividade? Vocês lembram como é que aumenta esses três? Então, a eletroafinidade, a energia de ionização e a eletronegatividade, todas elas aumentam em sentido contrários a esse que a gente falou agora há pouco, né? Da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, a energia de ionização, a eletroafinidade e a eletronegatividade vai aumentar no sentido oposto ao tamanho do átomo, ao volume atômico e a eletropositividade, tá? Então, só relembrando, como é que aumenta a energia de ionização, a eletroafinidade e a eletronegatividade? É da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, veja que o sentido é exatamente o contrário, né, do sentido que aumenta o tamanho do átomo, né, o raio atômico, o volume atômico e a eletropositividade, tá? Então, um é o contrário do outro, só é decorar. Eu dou essa dica, tá? Anota-se no caderno, ó. Sentido de aumento das propriedades periódicas. Aí você bota raio atômico, volume atômico e eletropositividade, né? Que é o caráter metálico. Todas essas três que eu disse, repetindo, tamanho do átomo, né? Volume atômico e eletropositividade, todas essas três aumentam da direita para a esquerda e de cima para baixo. Beleza? Aí você anota isso aí. E outra coisa que você deve anotar: energia de ionização, eletroafinidade e eletronegatividade, essas três, como é que elas aumentam? O contrário da anterior, das propriedades anteriores. Elas vão aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima. Tá certo? Então, anote isso aí, que isso é muito importante para a base de exercícios, tá? De propriedades periódicas. Inclusive, a gente nessa aula vai ver. Então, aqui no slide, como vocês estão vendo, certo? Vocês estão vendo aí no slide que nós temos o ponto de fusão e o ponto de ebulição, né? TF e TE. E como é que aumenta na tabela periódica? Então, aqui no slide está mostrando, ó, tá? Que desse lado esquerdo aqui da tabela periódica, só lembrando, para um aluno que está esperto, que estava estudando, que está prestando atenção às aulas de química, com o professor Welton, ele vai estar ligado que essas duas colunas aqui, ó, essa primeira coluna aqui, ó, aqui no meio tem um tracinho, né, dividindo, que são duas famílias. Então, essa primeira coluna aqui, ó, ela traz os metais alcalinos. E essa segunda família aqui, ó, ela traz os metais alcalino-terrosos. Tá? Tem que lembrar. É a família também chamada de família 1A e família 2A. A gente aprendeu isso, lembra? O nome que as famílias assumem: metais alcalinos, metais alcalino-terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios, gases nobres, né? Então, lembrando tudo isso: metais, ametais, elementos de transição, elementos representativos, beleza? Tem que lembrar desses conceitos que a gente já passou desse assunto sobre tabela periódica, né? Foi aqueles primeiros assuntos que a gente trabalhou. Famílias, períodos, certo? Famílias do tipo A, famílias do tipo B. Mas isso não vem ao caso agora, tá? Para não arrodear muito. Então, gente, ó, os metais alcalinos e os alcalino-terrosos, ou seja, esse lado esquerdo da tabela periódica, o sentido de aumento do ponto de fusão e de ebulição aumenta assim, ó, de baixo para cima. Tá vendo? Já do lado direito da tabela, esse lado direito aqui da tabela, você tem o aumento contrário, ó, de cima para baixo.
Então, o primeiro ponto é você analisar. Opa, deixa eu analisar aqui. O elemento que eu tô verificando, que eu estou estudando, que eu estou analisando, ele está mais para o lado esquerdo ou para o lado direito da tabela periódica? Primeiro ponto. Você vai ter que saber qual é a localização desse elemento químico. Ele está mais para o lado esquerdo da tabela ou ele está mais para o lado direito da tabela? Tá certo? Por que isso, professor? Porque se ele estiver mais para o lado esquerdo, aí o sentido de aumento da temperatura de fusão e de ebulição vai ser de baixo para cima, tá? Se ele estiver mais à direita da tabela periódica, é de cima para baixo, tá? E a outra dica mostra essas duas setinhas aqui, ó, que o sentido também, eles aumentam das laterais, vai assim, ó, das laterais para o centro. Então, ó, quanto mais no meio da tabela periódica o elemento estiver, maior será a sua temperatura de fusão e sua temperatura de ebulição. Tá? Vai ser necessário uma energia maior para que esses átomos, no caso aí de fusão, né, derretam, mude do sólido para o líquido. No caso da ebulição, vai ter que ser uma energia maior para que ele deixe de ser líquido e passe a ser gasoso. Então, eles apresentam uma alta temperatura de fusão e uma alta temperatura de ebulição. Tá certo? Então, em definitivo, o elemento tungstênio, que é representado pelo símbolo W, tá vendo aqui? O tungstênio, W, apresenta temperatura de fusão, TF, igual a 3.410 graus Celsius. Então, observe a temperatura de fusão do tungstênio. Imagine atingir essa temperatura. Com que você vai atingir essa temperatura tão alta? Tá certo? Numa boca de um fogão, na sua cozinha, você jamais vai alcançar essa temperatura. Isso é uma temperatura muito industrial, entendeu? Quase que impossível de se conseguir de maneiras assim, naturais. Então, uma temperatura muito, muito alta, que é a temperatura de fusão do tungstênio. Então, observe que esse elemento, ele para, no caso, derreter, já que é a temperatura de fusão, né, ele precisa atingir 3.410 graus Celsius. Aí sabe o que é que acontece? Os químicos, os cientistas, ficam ligados que o tungstênio, por exemplo, não só é ele, não. Tem outros elementos que têm também uma temperatura de fusão, né, e de ebulição altíssimas. Então, o que é que acontece? Eles pegam esses elementos e aplicam, jogam na fabricação do que vai produzir. Então, se eles sabem que tem que ter uma resistência, tem que ser forte ao calor, à temperatura, entende? Então, o que é que acontece? Eles vão ter que ter uma temperatura de fusão e de ebulição altíssimas. Eu vou dar um exemplo de uma aplicação do tungstênio. O tungstênio, por exemplo, se você não sabe, ele foi o elemento escolhido, tá, na produção de lâmpadas. Então, essas lâmpadas que nós temos, a grande maioria delas, tem nos seus filamentos, né, dentro da lâmpada, tá, tem esse elemento tungstênio lá, né, distribuído. E aí, para que o tungstênio? E por que o tungstênio, professor? Porque o tungstênio, vocês sabem que toda lâmpada, quando ela fica ligada durante um certo tempo, ela esquenta. Então, faça um teste na sua casa. Deixe uma lâmpada acesa e depois de algumas horas, tá? Você vai lá tirar essa lâmpada, vai pegar nessa lâmpada. Você vai ver que ela esquenta bastante, umas mais do que as outras. Mas o fato é que as lâmpadas esquentam, né? A energia elétrica, ela é convertida em energia térmica também. Efeito Joule, inclusive o nome desse processo. Então, ó, já que você está usando um elemento resistente, né, como o tungstênio, aí, por mais que essa lâmpada aqueça,
ele não vai derreter. Então a lâmpada não vai se queimar, não vai se danificar, entendeu? Agora, se de repente você usasse um elemento ferro, no lugar do tungstênio você usasse o metal ferro. O ferro, ele tem uma temperatura de fusão menor do que a do tungstênio. Então, para conseguir derreter o ferro, você não precisa de 3.410 graus. Tá? É uma temperatura inferior, tá? Alta também. Lógico que ninguém pega um pedaço de ferro, bota embaixo de uma vela, né? Em cima, quer dizer, sob uma vela e o ferro começa a derreter. Não é também assim, certo? A temperatura de fusão do ferro é alta, mas não tão alta quanto a do tungstênio. E, só de quebra, ele está aqui, ó, quase no meio da tabela periódica. Então, é por isso que eu estou falando tudo isso, para explicar a vocês que o tungstênio, elemento W, ele se localiza aqui no meio da tabela periódica, ó. Tá? Então, como é que aumenta, professor, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição? Bem, primeiramente, né, de uma maneira geral, os elementos que estão mais no centro, no meio da tabela periódica, eles apresentam pontos de fusão e de ebulição maiores. Beleza? E se for do lado esquerdo da tabela, como vocês estão vendo aí na imagem, aumenta de baixo para cima. Aqui, ó. Certo? Se vocês estão falando do lado direito da tabela periódica, então eles aumentam de cima para baixo, tá? E no geral, os elementos que estão mais no meio, ó, mais no centro, como por exemplo, esse carinha aqui que a gente já falou sobre ele, ó, o tungstênio, né, representado pelo símbolo com a letra W. Então esse elemento tungstênio, ó, pelo fato dele estar aqui no meio da tabela periódica, ele apresenta alta temperatura de fusão, chegando a 3.410 graus Celsius para que ele derreta, beleza? Atinja sua fusão, tá certo, gente? Então vamos para o próximo slide. Nesse próximo slide, aqui, ó, nós temos aqui as famílias, né? E os seus pontos de fusão, os pontos de ebulição de alguns elementos, ok? Então a gente vai tirando as conclusões, ó, né? Que, por exemplo, na família 1, que é a do metais alcalinos, né? Tá à esquerda da tabela periódica. Eu tenho aqui os elementos químicos, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio e césio. Certo? É o nome desses elementos químicos aqui, ó. Lítio, sódio, potássio, rubídio e césio. Olha os pontos de fusão e de ebulição. Estão percebendo que à medida que esses elementos aqui, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio e césio, o lítio está mais acima, tá certo? Está na parte de cima da tabela periódica, o lítio. Já o césio, ele está lá embaixo, tá certo? Então, lembra do sentido da setinha? Vamos voltar aqui. Olha o sentido da setinha, tá? Então, fique esperto aí nesse sentido das setinhas. Não esqueçam, tá certo, gente? Então, depois vocês dão um print aí e vai analisando mais com calma essa imagem, tá? Analisando aí os elementos, as temperaturas de fusão, são exemplos, tá? As famílias, ó, família 17, né, trazendo o elemento flúor, cloro, bromo, iodo, aí suas temperaturas de fusão, ó, tá certo? E de ebulição. Aqui, ó, no segundo período, tá certo? Segundo período, né? Os períodos, certo? Então vocês vão analisando esses dados aí com mais calma depois na próxima, quer dizer, depois que eu passar desse slide, tá? Vocês dão um print, dão um pause, quando vocês forem assistindo esse vídeo, essa aula, vocês analisam com mais calma. Então, ó, eu preparei para a aula de hoje, principalmente, né, algumas questões. Então, dê uma analisada nessa questão aqui da Universidade Federal de Minas Gerais.
Então, observe aí, ó, com relação às propriedades periódicas, né, é correto afirmar que, no mesmo período, os não metais, quando comparados aos metais, são, aí letra A, menos eletronegativos e têm menores raios atômicos. Ó. São menos eletronegativos e têm iguais raios atômicos. Estão vendo aí as alternativas? Então, qual é a alternativa aqui que a gente deve marcar? Aqui está correta. Aqui é correto afirmar. Então, a gente tem que lembrar muito bem aqui nesse caso, nesse problema, nessa questão. Isso é uma questão de prova. Então, eu posso pegar uma questão semelhante a essa e botar no exercício avaliativo, certo? E dizer, ó, com relação às propriedades periódicas, é correto afirmar o quê? No mesmo período. Primeiro, ele está falando que é no mesmo período. Então, como é que aumenta no mesmo período? Ou seja, assim, na horizontal, né? Período, linha horizontal. Como é que aumenta o raio atômico, a energia de ionização, a eletronegatividade, a eletropositividade, a densidade? Estão lembrando? Então, vocês têm que lembrar desse sentido aí em períodos. As setinhas. Então, ó, você vai lembrar, ó, letra A. Os não metais, é outra dica que eu dou. Ó. Os não metais, pessoal, vê, eu preparei essa imagem aqui para ajudar nessa minha explicação. Então, observem aqui, ó, nessa tela que eu preparei. Os não metais, eu botei ele na cor verde aqui, ó, para identificar que eles ficam mais à direita da tabela periódica. Já todos esses em amarelo aqui, ó, todos esses elementos químicos que estão nessa faixa na cor amarela são os chamados metais. Então, observe que eu distribuí todos os elementos, né, basicamente, da tabela periódica em metais e não metais. Beleza? Então, os não metais, eles ficam mais à direita, aqui na parte verde. Já os metais, eles ficam aqui, do lado esquerdo. Aí eu digo a vocês, ó, só lembrando, o sentido do crescimento da eletronegatividade é da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, como a questão está falando aqui na letra A, que os não metais, então esses carinhas aqui, ó, os não metais em relação aos metais, então ele está falando dos não metais. Então vamos pegar como referência os não metais, tá? E analisar o que ele está dizendo. Ó. Os não metais, na letra A, são menos eletronegativos. É verdade? Os não metais são menos eletronegativos em relação aos metais? Os não metais são menos eletronegativos? Não. É o contrário, né? O sentido do crescimento da eletronegatividade está favorecendo os não metais, ó. Por quê? A eletronegatividade, ela aumenta exatamente da esquerda para a direita. Então, quem está mais à direita tem uma eletronegatividade maior, ou seja, são elementos químicos mais eletronegativos. Então, entendeu aqui o raciocínio do professor? Na letra A está dizendo que os não metais, leia a questão, leia o enunciado com muita calma nessa hora. Então, ele está dizendo que os não metais são menos eletronegativos. Já está errado, né? Porque os metais são mais eletronegativos. Por quê, professor? Acompanha a setinha aqui, ó, azul. Sentido do crescimento da eletronegatividade. Então, observe aqui comigo que, já que a eletronegatividade aumenta
no sentido da direita, quem está mais à direita vai ganhando, vai ficando mais eletronegativo, então os não metais é bem mais eletronegativos que os metais. Tá ok, gente? Então vamos ficando esperto, ó. E a gente já eliminaria aí a letra A e a letra B. Por quê? Porque tanto na letra A quanto na letra B, ele está dizendo a mesma coisa. Ó. São menos eletronegativos. Na letra B, são menos eletronegativos. E não é menos eletronegativo coisa nenhuma. Eles são mais eletronegativos. Entendido, pessoal? Por que, professor, os não metais são mais eletronegativos? Porque eles estão mais à direita. E é exatamente assim que aumenta a eletronegatividade. Entendido? Compreendeu? Então, a gente já descartaria a letra A e a letra B. Se a gente lembrasse, né, que quanto mais à direita os elementos estão, como é o caso dos não metais, ó, onde é que fica? Eu posso te perguntar isso numa prova. Onde é que fica localizado os não metais? É na parte esquerda? É no meio? Ou mais para o lado direito da tabela periódica? Aí você vai ter que saber, ó, os não metais estão mais para o lado direito da tabela periódica. Tá vendo? Então fica muito esperto nisso aí, porque é assim que cai questões. Essa questão mesmo aqui é da Universidade Federal de Minas Gerais, a conhecida pela sigla UFMG. Então, para a gente poder sair bem e responder com certeza essa questão, a gente teria que lembrar desses pontos. Ó. Então, gente, o que é que a gente pode adiantar, então? Os não metais, que é o que a questão pede, eles são mais eletronegativos, tá? Então, o gabarito é a letra C, ó. Eles são mais eletronegativos e têm menores raios atômicos, tá certo? Então, são mais eletronegativos, sim, e têm menores raios atômicos. Então, ó, se eles estão mais à direita, são mais eletronegativos, e os raios atômicos, eles ficam mais à esquerda, né? Quanto mais à esquerda maiores, os raios atômicos está aqui, nessa setinha vermelha. Ó. Então, olha aqui, ó, sentido de crescimento dos raios atômicos. Então, ó, quanto mais eletronegativo, olha a eletronegatividade aumentando. Quanto mais à direita, mais eletronegativo. Beleza? E como é que crescem os raios atômicos? Mais para cá, ó, mais para a esquerda e de cima para baixo. Olha a setinha vermelha aqui explicando. Tá? Setinha vermelha, raio atômico. Setinha azul, eletronegatividade. Entendeu essa legenda aqui, né? Então, fique esperto nisso. Com isso, você conseguiria responder essa questão de boa. Então, os não metais, né, são mais eletronegativos, sim, porque estão mais à direita, e têm menores raios atômicos, sim, porque os raios atômicos, eles aumentam à medida que o cara está mais à esquerda, ele vai aumentando. Então, já que os não metais estão mais à direita, eles têm menores raios atômicos. Beleza, gente? Fui claro, demorei um pouquinho, mas estou exercitando com vocês, ó. Tá? Estou mostrando a vocês como trabalhar, né, as propriedades periódicas em exercício, em questões, problemas. Então, essa questão é muito boazinha, porque ela fala, né, sobre as propriedades periódicas e envolve a necessidade do aluno, do estudante, saber a localização dos não metais, a localização dos metais, saber como é que cresce o raio atômico, saber como é que aumenta a eletronegatividade, beleza? Tudo bem? E outras propriedades aí que a questão fala, né? Então, vamos para a próxima questão? Olha essa outra questão aqui, ó. Questão um pouco longa, espero que dê tempo, né? Temos mais uns 10 minutinhos ainda de aula. Então, olha só. Aqui essa questão eu não vou nem perder tempo lendo esse texto todo, tá certo? Ele falou que um dos responsáveis, né,
pela organização, pelo estudo e o grande sucesso da tabela periódica, que hoje, até hoje tem, né? Temos a tabela periódica, foi desse cara aí chamado Mendeleev, tá certo? No ano de 1869. Foi um trabalho muito trabalhado, muito detalhado, né? Muito bem feito. Só que aí ele infelizmente pecou, errou, né? Quando organizava os elementos com base no número de massa. Então, ele organizava os elementos na tabela periódica, né, se ligando nas massas deles, nas massas atômicas desses elementos químicos. Porém, com o passar do tempo, ele foi vendo que não dava muito bem certo isso. E aí, chegou um outro cara, já estou aproveitando o ensejo aqui e adiantando, tá? Chegou um outro cara chamado Moseley, tá? Moseley, tá? Que nem aquele músico, né? Clássico, né? Que nem Beethoven, né? Tem Moseley, né? Músicas clássicas. Então, esse Moseley, não o músico, tá? Mas outro cientista aí, ele descobriu que era melhor, era mais adequado, mais correto organizar os elementos, não como o Mendeleev estava pensando, de acordo com as massas. Então, esse Moseley, ele aprofundou, né, os estudos que Mendeleev tanto fez e tanto contribuiu. Então, atualmente, os elementos eles são organizados como Moseley acreditava, né, com base no número atômico desses elementos, e não organizando os elementos de acordo com o seu número de massa, tá? Com a ordem crescente do número de massa. Não, é com a ordem crescente do número atômico. Então, isso é até outro ponto a se lembrar. Como é que é organizado os elementos químicos na tabela periódica? Com base na ordem crescente dos seus números atômicos, tá certo? Beleza, mas o que é que a questão quer? Ela falou sobre a descoberta, né, de Mendeleev, na contribuição dele, nas propriedades dos elementos, na organização, quem tinha propriedades semelhantes ficavam na mesma família, né, e etc, e etc. Enfim, aí ele diz assim, ó, com base na tabela periódica, né, e nas propriedades, né, periódicas, pode-se constatar que. Então, é isso que a questão quer, ó, tá? Com base na tabela periódica, pode-se constatar que. Aí a gente vai analisar a letra a letra B, a letra C, a letra D e a letra E, tá certo? E vamos ter uma ideia de qual ou quais, né, as alternativas estão corretas, beleza? Então, vamos lá, para a letra A. A energia de ionização de um elemento. Veja bem, a energia de ionização de um elemento é a energia máxima necessária para remover um elétron do átomo desse elemento no estado gasoso. Então, aqui na letra A gente tem que resgatar na nossa memória o que é energia de ionização. Lembra? A energia de ionização é a energia máxima necessária, ó, para remover um elétron do átomo desse elemento no estado gasoso. Então, é bom você lembrar que eu, quando explico a energia de ionização, por exemplo, eu uso aquela ideia do pirulito da criança. Alguém lembra que o professor Welton brincou e disse isso sobre energia de ionização? Por quê? Energia de ionização é uma energia necessária, gasta, né? É uma energia que você precisa para retirar um elétron, tá? Ou mais de um átomo. Então, veja, energia de ionização é a energia necessária para se retirar um elétron ou mais de um átomo. Então, observe que em nenhum momento eu falo da energia máxima. Então, o erro está aí. Não é essa energia máxima para remover um elétron. Não, é uma energia, não é máxima, não é mínima, não é... Entendeu? Então, a energia de ionização é sim uma energia para se remover um elétron ou mais desse átomo, tá? Mas aí é que está. Ele fala aqui na letra A que é a energia máxima, e não é, tá certo? E
quando eu explico energia de ionização, eu uso uma comparação do pirulito de uma criança, né? Quando você quer retirar o pirulito de uma criança, você não vai gastar uma energia, não é isso? Vai lhe dar trabalho. Então, para você retirar um pirulito de uma criança, vai dar trabalho, você vai gastar uma energia. Para retirar o segundo pirulito da criança, você vai tirar 2 pirulitos da criança, vai dar mais trabalho ainda, né? Então, veja que a energia, à medida que você vai retirando o elétron, ela vai aumentando. Você tira um elétron, beleza. Você tira 2 elétrons, maior ainda a energia. Tira 3 elétrons, maior ainda a energia. Tá, gente? Então, essa letra A está errada, tá certo? Vamos ver a letra B? Os elementos de transição interna, vamos lembrar, os elementos de transição são aqueles da família do tipo B. Estão lembrando? Aqueles que ficam no meio da tabela periódica. Certo? Do lado esquerdo tem os elementos representativos e do lado direito também, tá? Os elementos representativos. E no meio, né, estão os elementos de transição, são aqueles do tipo B, aqueles que terminam sua distribuição eletrônica no subnível D ou F. Estão lembrando? Então, ó, olha bem aqui a questão da letra B. Ó. Os elementos de transição interna, temos que lembrar que os elementos de transição, eles se classificam em 2 tipos. Os elementos de transição externa e os elementos de transição interna. Então, é bom você resgatar isso na sua memória. Os elementos de transição interna são aqueles, pessoal, que fica um pouco abaixo, que sai da tabela periódica. Não tem 2 períodos, né, que fica fora, 2 famílias ali, né, 2 grupos de elementos que saem um pouco da ordem da tabela periódica, são os chamados lantanídeos e actinídeos. Então, esses 2 grupos, ó, lantanídeos e actinídeos, são eles os que a gente chama de elementos de transição interna. E, detalhe, eles terminam sua distribuição eletrônica, né, no subnível F. Já os elementos que terminam no subnível D, eles também são elementos de transição, só que são elementos de transição externa. Tá bom, gente? Fiquem espertos. Então, é bom lembrar disso aí, ó. Elementos de transição interna e elementos de transição externa. Então, a questão da letra B, ó, fala sobre os elementos de transição interna, são aqueles cujo subnível de maior energia da distribuição eletrônica, ou seja, os subníveis mais energéticos de seus átomos é F. Corretíssimo, ó. Perfeito. Ó. Então, o gabarito aí tá certo, é a letra B, ó. Beleza? Porém, ó, tem outras questões que a gente tem que ir vendo, mas o tempo é curto. Vocês sabem que a aula, né, que a gente tem aqui pelo Zoom, não só eu, né, o professor Elton, mas como os outros professores também, eles sempre dizem, né, que o tempo é curto, dessa versão gratuita que a gente está usando, né, só dá 40 minutinhos ali para a gente gravar uma aula e às vezes não dá nem para se despedir. Então, ó, como eu ainda vou gravar outras aulas hoje, aí eu peço que vocês analisem essa questão que eu estou mostrando aqui, tá? Ó, da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, tá certo? Eu vou dar o gabarito dessa questão, tá? Então eu peço que você dê um print na tela, tire uma foto dessa pergunta, bote no seu caderno, tá ok? Para que você vá analisando depois com mais calma, depois que eu encerrar essa aula do Zoom, tá bom, nono ano? Então, ó, faça isso, tire essa foto, dê um print, beleza? E o gabarito dessa questão é o seguinte. Primeiro ponto. Estamos falando do elemento químico ferro. O ferro, ele tem um número atômico 26. Só é ler a questão que você vai concluir isso que eu estou lhe dizendo. O ferro, de número atômico, ó, lembra que número atômico é representado pela letra Z? Então, ele diz que Z
do ferro é igual a 26. Isso quer dizer que o número atômico do ferro é 26. Aí tudo vai partir, gente, para você responder se é... Você vai responder se a letra A está ou não está certa, se a letra B está ou não está correta, se pode-se dizer isso com certeza, né? Letra C está certa ou errada. Primeiro de tudo, você tem que fazer a distribuição eletrônica. Aí eu já preparei aqui uma respostinha aqui bem completa, ó, tá certo? Então, ó, como já estourou o tempo, tá certo? Aí aqui eu estou mostrando para vocês, ó, já dando o gabarito. Ó. A letra A está correta, é verdade. Analisa a distribuição eletrônica que o professor já fez aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Lembra? Essa distribuição eletrônica aqui, aquele do diagrama que a gente aprendeu nas aulas passadas. Então, eu já tenho o número atômico do ferro, que é Z igual a 26. Aí eu fiz a distribuição eletrônica e fui vendo. Ó. Letra A, possui 4 níveis com elétrons? Sim, tem 4 níveis. Ó. Tem o nível 1, tem o nível 2, tem o nível 3 e teve, sim, o nível 4. Então, o que está se dizendo na letra A ó, é correto. Ó. Possui 4 níveis, aqui a letra A, com elétrons. Ó. Então, eu disse que está correta o que está dizendo na letra A. Tudo bem? Aí na letra B, ó, está incorreto dizer isso, tá bom? Só é lembrar aí, ó, do que se tem no subnível D, ó. Olhe para o subnível D e veja, tem 8 elétrons? Não, tem 6, ó. Beleza, gente? Então tá aí o gabarito dessa questão, né? As corretas são a letra A, né? Como vocês estão vendo, ó, a letra a letra C, né? Esse elemento ferro, ele deve ser mais eletronegativo que o potássio, tá certo? Sim, porque o ferro, ele tá mais à direita. O elemento químico ferro, se você analisar onde ele está na tabela periódica, você vai ver ó, que ele está mais à direita do que o potássio. Então, o potássio ele está mais à esquerda e o ferro ele está mais à direita, né? No meio, mais ou menos, da tabela periódica. Então, já que ele está mais à direita do que o potássio, ele é, assim, mais eletronegativo, porque a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita. Beleza, gente? Então, lembrando? Então, ó, essa questão é extremamente excelente, tá? Então, analisa aí o gabarito, tira um print e eu encerro a aula assim, tá certo? Com essa questão da Universidade Federal de Pernambuco, sobre propriedades periódicas aí de químicas, tá? Então, vocês, na próxima aula, a gente se encontra, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Até mais.